Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Boa tarde. A afirmação de que um espaço, quando ele é praticado, torna-se um lugar, nos convida a pensar a rua para além de sua mera dimensão física. Através da ação humana, a rua se transforma em um local vivo, pulsante, onde as interações sociais ganham corpo e significado. No próximo dia 1º de maio, essa transformação se intensificará. A rua vai se tornar, mais uma vez, um local de expressão, um lugar de fala, onde os trabalhadores e trabalhadoras poderão se manifestar livremente, reivindicando seus direitos e denunciando as injustiças. Essa ocupação, no dia 1º de maio, será um ato de extrema importância, pois permitirá que a voz coletiva dos trabalhadores seja ouvida. Pois já é certo que somente por meio da mobilização e da organização é que a classe trabalhadora ganha força. Por isso, para aprofundarmos a discussão sobre os atos do dia 1º de maio, que acontecerão em Aracaju, vamos conversar com a vice-presidente da CUT, Caroline Rejane, em nosso programa deste sábado. Então, pegue a visão. TV Sintese está no ar. Professoras e professores do Estado paralisam atividades em busca de melhores condições de trabalho. Como anunciado previamente, professoras e professores interromperam suas atividades nos dias 23 e 24 deste mês. O motivo da paralisação foi a busca por melhores condições de trabalho para os profissionais da educação. No dia 23, os educadores se reuniram em ato em frente à SEDUC. Dia de paralisação, dia de encontro, vários professores de várias escolas, de várias cidades do estado, participando aqui desse primeiro dia. Estou aqui com a professora Daniele, que é do ensino integral. Professora, qual a realidade do ensino integral hoje aqui no estado? Bom, é um ensino que é estabelecido de modo desestruturado, né? Sem o apoio efetivo do governo, porque o que há é muita cobrança, o que há é muita demanda, mas pouco há de contrapartida do Estado no sentido da estrutura física e inclusive no sentido da estrutura pedagógica, porque no caso do ensino fundamental, por exemplo, a gente não tem material de apoio, a gente não tem uma formação que seja voltada para as crianças do ensino fundamental e, além disso, há o problema da alfabetização e do letramento. Recebemos no ensino fundamental estudantes que não sabem ler, que não sabem escrever, que não sabem realizar as 4 operações matemáticas e quando nós chegamos e solicitamos do Estado esse suporte e esse apoio, é delegado para que nós, professores, realizemos, supramos essas necessidades e essas falhas do sistema educacional. Então, no sertão, o calor ele é intenso e nas escolas a gente enfrenta grandes dificuldades em função da falta de infraestrutura, como, por exemplo, tem salas que só tem um ventilador e quando esse ventilador funciona, tem escolas que nós temos uma grande quantidade de alunos, então isso dificulta o processo de ensino-aprendizagem. E esses 2 dias de paralisação está tendo atividades diferentes. No primeiro dia, a paralisação com ato aqui em Aracaju e no segundo dia são atos regionais. Professora Ivônia, por que distribuir os atos e essas ações nas cidades do interior? Olha, a distribuição dos atos, o Sintese sempre teve essa prática de fazer os seus atos regionais. E na última Assembleia do dia 18, foi uma sugestão dos professores, até para tirar o governo do estado dessa acomodação dos atos acontecerem só aqui na capital. Então, alguns professores, por uma dificuldade ou outra, às vezes não conseguem chegar até Aracaju. Então, nós vamos fazer o que a gente sempre fez, regionalizar nossos atos para a gente estar dialogando não só com os professores, mas também estar dialogando com toda a comunidade, toda a comunidade escolar e com a sociedade no interior do estado. Então, hoje esse ato está acontecendo aqui na porta da SEDUC, também com a participação de alguns companheiros que vieram de outras regiões.
Mas amanhã, né, no dia 24, acontece na porta de todas as DR do Estado esse ato para a gente mostrar a nossa indignação, dizer a esse governo Fábio Mitidieri que nós não vamos mais suportar um governo que humilha e um governo que desvaloriza. Esperamos que com esses 2 dias de paralisação, próximo dia 6 de maio, tenha audiência com o governador e nós aguardamos que a resposta do governo seja positiva para atender a nossa pauta de reivindicação. Caso contrário, novas assembleias serão convocadas para deliberar o futuro da nossa luta. Sintese garante audiência com o governador para tratar da pauta do magistério estadual. No último dia 19 de abril, representantes do Sintese dirigiram-se ao município de Carira, situado na região agreste de Sergipe, em busca de um encontro com o governador Fábio Mitidieri. A oportunidade surgiu devido à presença do governador na cidade para compromissos oficiais. O Sintese tinha como objetivo agendar uma audiência para discutir questões pendentes ao magistério estadual. Com uma estratégia direta, a empreitada teve sucesso. A audiência foi marcada para o próximo dia 6 de maio. Esse agendamento representa um passo importante na busca por soluções para as demandas dos profissionais da educação em Sergipe. Isso prova que o Sintese segue comprometido em defender os interesses da categoria e em buscar diálogo construtivo com as autoridades estaduais. O direito trabalhista é a base que sustenta as relações justas no mundo do trabalho. Ele protege você, trabalhador, e assegura que seus direitos sejam respeitados. Por isso, mantenha-se informado. Assista agora, O Direito é Seu. O Direito é Seu. Olá, professores e professoras. Neste programa, daremos continuidade àquela informação sobre a segunda regra da aposentadoria dos professores do Estado de Sergipe. Lembre-se de que todos os professores, tanto homens quanto mulheres, precisam acumular, no mínimo, 20 anos de serviço público efetivo, 10 anos na carreira, além de 25 anos de magistério e 50 anos de idade para as professoras, e 30 anos de magistério e 55 anos para os professores. Agora, vamos prosseguir a explicar a segunda regra de transição. De acordo com essa regra, a lei determina que professores e professoras precisam cumprir um pedágio adicional correspondente a 50% do tempo que faltava para atingir os 25 anos de magistério, no caso das professoras, ou 30 anos, no caso dos professores. Vejamos alguns exemplos. Se em 2019 uma professora tinha 21 anos de magistério, faltando 4 anos para alcançar os 25 anos, deverá adicionar 2 anos a esse tempo, o que representa 50% do tempo restante. Assim, a professora deve completar mais 6 anos em atividade de magistério e, em vez de se aposentar em 2023, fará isso em 2025. No caso dos professores, se em 2019 um professor tinha 26 anos de magistério, faltando 4 anos para chegar aos 30 anos, será necessário adicionar mais 2 anos a esse período, que também representa 50% do tempo faltante. Portanto, o professor deve cumprir mais 6 anos de magistério, alterando sua aposentadoria de 2023 para 2025. É importante ressaltar que a idade mínima estabelecida deve ser cumprida em ambos os casos. Em caso de dúvidas, recomenda-se procurar a assessoria jurídica do Sintese para obter maiores informações. Forte abraço a todos e até o próximo programa. O direito é seu. Não sei se você sabe, mas se não sabe, vai ficar sabendo agora, dia 27 de abril, ou seja, hoje é Dia da Trabalhadora Doméstica. Por isso, em nosso Cine Resistência de hoje, nós vamos apresentar o filme 3 Versões. Escurinho do cinema. Neste filme, dirigido por Sandra Kogut, Regina Casé interpreta Madalena, uma empregada doméstica que trabalha para um casal rico.
O filme acompanha a decadência da família e as mudanças na vida de Madalena quando o patriarca é preso por corrupção. Para assistir e se divertir, vá ao YouTube, digite o nome do filme, 3 versões. Ah, e para não esquecer, parabéns a todas as trabalhadoras domésticas. Escurinho do cinema. Em nossa entrevista especial deste sábado, nós vamos discutir um evento de extrema relevância para a classe trabalhadora em Sergipe, o 1º de maio. Todas as centrais sindicais do Estado estão unindo forças para a construção deste dia, que será marcado por um poderoso ato nas ruas de Aracaju, com concentração a partir das 8 da manhã no farol do bairro Farolândia. Neste ano, o protesto unificado levará para as ruas uma série de demandas essenciais para os trabalhadores, como emprego digno, correção do imposto de renda, contra a privatização da água, valorização dos servidores estaduais e municipais e pela melhoria da educação e saúde. E até e principalmente o repúdio à vinda do ex-presidente Bolsonaro e aos deputados estaduais que votaram a favor de homenageá-lo com o título de cidadão sergipano, entre outras pautas. E para trazer isso tudo de um jeito que só ela pode fazer, nós vamos entrevistar agora a vice-presidente da CUT, a jornalista Caroline Rejane. E para os íntimos, Carol. Boa tarde, Carol, tudo bem? Boa tarde, Luana. Boa tarde aos telespectadores do TV Sintese. E é isso, a gente está já nessa construção do 1º de maio. Então vamos lá, vou começar aqui minha pergunta. Eu quero saber de você qual a importância da união das diversas categorias de trabalhadores para o sucesso dessa atividade, para a mobilização do 1º de maio. Bem, nós somos jornalistas, somos médicos, professores, garis, lojistas, comerciários, mas todos nós temos uma coisa em comum. Todos nós somos classe trabalhadora, sabe? Todos nós somos classe trabalhadora. E no 1º de maio, que é o dia do trabalhador e da trabalhadora, e não do trabalho, como algumas pessoas gostam de dizer, é importante que nesse dia, que é um feriado, e inclusive aqui em Sergipe, por conta das negociações dos comerciários e tal, sequer os supermercados abrem, porque a gente sabe que quem trabalha em supermercado quase não tem feriado, não tem dia santo, não tem dia nada, os supermercados funcionam diuturnamente de domingo a domingo. Mas no 1º de maio, nem os supermercados abrem. Então, nesse feriado, que é o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, é fundamental que todas as categorias, independente da profissão, se inclusive está trabalhando ou não trabalhando, que o fato de estar empregado, seja seletista, seja servidor público, quem não está numa situação e outra, continua sendo classe trabalhadora porque precisa da sua força de trabalho para sobreviver. Então, nesse dia, é importante que todos nós unamos forças nas pautas, na ampliação, na busca de ampliação de direito, de garantia de direitos, de manutenção de direitos e também de fazer denúncias, né, de várias e várias situações que a classe trabalhadora sergipana, que é o nosso caso, e brasileira tem vivido nos últimos tempos. Eu elenquei aqui no início da nossa entrevista uma série de pautas, né, uma série de reivindicações. Então, conta pra gente como é que foram eleitas essas demandas da classe trabalhadora sergipana que vão ser levadas às ruas de Aracaju no dia 1º de maio. Tem a escolha, vamos dizer assim, das pautas vieram muito das necessidades prementes, né, da classe trabalhadora. A gente está falando de valorização da educação, de valorização da saúde, não só da saúde como serviço público, mas também dos trabalhadores e trabalhadoras dessas categorias, não só no estado de Sergipe, no município de Aracaju, nos demais municípios, porque o que é que a gente tem vivido hoje? Um processo de precarização dos trabalhadores dessas áreas, seja com relação ao arroxo salarial, que é o que vivem os servidores públicos municipais de Aracaju nas diversas áreas, seja também no arroxo salarial dos servidores públicos estaduais da educação, da saúde e da administração geral. A gente vive um cenário de arroxo salarial. Os servidores públicos estaduais da administração geral, por exemplo, a gente tem um arroxo salarial que ultrapassa os 50%. Hoje, basicamente, a gente recebe metade do que deveríamos receber. Agora, por quê? Nos últimos governos do Estado, nos últimos governadores, a política não foi de nem sequer repor a inflação. A gente tem questões na pauta aqui de Sergipe. Valorização da agricultura familiar.
porque é importante. A gente teve agora para a agricultura geral o menor orçamento dos últimos 13 anos, dos últimos 15 anos. Isso tem um impacto na agricultura, de um estado onde 75% dos empreendimentos rurais são da agricultura familiar. Então é preciso ter investimento. E aí quando a gente fala em pautas mais nacionais, que é a correção da tabela de desconto do imposto de renda, quem tem desconto do imposto de renda sabe. Porque é o seguinte, agora o governo Lula fez uma promessa de que até o final do governo, aí a gente está falando até 2026, os trabalhadores e trabalhadoras que recebem até R$5.000 tenham isenção do imposto de renda, mas isso precisa ser efetivado. A gente sabe que é uma promessa para 2026, mas a gente precisa pressionar para que isso seja antecipado. Há também a questão hoje dos servidores públicos federais, principalmente das universidades, dos IFES, que estão em processo, em alguns estados já deflagraram greve, em outros estão em processo. Aqui em Sergipe, o IFES, os servidores da UFS já deflagraram, os professores ainda estão em processo, porque a UF está de férias. Mas é o seguinte, você não pode ter reajuste zero. Porque, como eu estava dizendo no começo, a gente trabalhou o ano todo e você teve uma inflação. Você precisa ter, no mínimo, a reposição disso. É constitucional. Eu tenho dito isso em vários espaços, que a única coisa que cai do céu, minha gente, é chuva. O restante é só com luta. E quem está em casa sabe que as coisas só são conquistadas, que os direitos só são garantidos, que a gente tem algum alívio em nossa vida e é a partir da luta. E volto a dizer, a luta da classe trabalhadora, ela é feita nas ruas, nas redes sociais, que a gente hoje vive um cenário tecnológico em que as pessoas, na medida do possível, têm um celular, têm um acesso à internet. A gente sabe a importância das redes sociais nesse sentido de pressionar, de cobrar, mas as ruas são fundamentais, porque não existe conquista de direito, garantia de direito, mudança social somente pelas redes, pela internet. O que a gente precisa para transformar essa nossa sociedade é a gente na rua e a gente na rua o tempo inteiro. Então, para finalizar, Carol, você está falando gente na rua o tempo inteiro. O que a CUT está fazendo para mobilizar, para chamar a classe trabalhadora, para chamar a comunidade em geral, para estar presente nesse dia, que é um dia de luta, mas é um dia nosso, do trabalhador e da trabalhadora. A gente está buscando ocupar os vários espaços possíveis, inclusive estarmos aqui nessa entrevista, conversando com você, dialogando com os telespectadores, uma das maneiras que a gente tem. Então eu volto a dizer, dia 1º de maio, a partir das 8 horas, no Farol, lá no bairro Farolândia, a gente está no 1º de maio. A gente usa as redes sociais, a gente dialoga com os sindicatos, mas você que está em casa também pode participar. Espero realmente contar com a participação de todas e todas nesse 1º de maio, porque, volto a dizer, é só na rua que a gente garante a transformação e a melhoria das nossas vidas. O convite está feito, pessoal. Carol, muito obrigada. Volte sempre. É sempre uma alegria, tenho um carinho muito especial por Carol, minha colega jornalista. Então, volte sempre, a casa é sua. Obrigada. Obrigada e uma boa tarde para todas e todos. Neste 1º de maio, as ruas de Aracaju serão palco de uma manifestação poderosa, onde todas as vozes dos trabalhadores se unirão em uma só mensagem, exigindo empregos decentes, salários justos e condições de trabalho dignas, lutando contra a privatização da água, que ameaça o acesso básico a um recurso vital, pela valorização dos servidores estaduais e municipais, que dedicam suas vidas ao serviço público, pela educação e saúde de qualidade, acessível a todos, contra a injustiça e a desigualdade e exploração. Porém, a vitória só virá se você vier. Portanto, neste 1º de maio, venha para a rua com a gente. Juntos, formamos um time campeão. O TV Sintese fica por aqui. Para você, boa tarde e boa sorte. Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação. A
propagar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma o cidadão. Na sala de aula é que se muda